O assunto no dia de hoje do Inter foi o centroavante do Goiás. É isso aí, Pedro Raul. Será que ele pode jogar no Internacional na próxima temporada? Eu tenho 5 coisas a te contar sobre isso. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Eu sei que você já sabe e eu sei que você também já está inscrito, então me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Nesse vídeo eu vou te falar só a verdade. E eu não sou portador de boas notícias. Então, por favor, não me deixa o teu dislike só por não gostar do que eu vou te dizer. Mas é a verdade, nem tudo são flores, nem tudo são rosas e a vida real não tem açúcar. Bora pro vídeo? Eu sei que muita gente mesmo, e eu sou um desses, gostaria de ver o Pedro Raul com a camisa do Inter. Não é de agora, quem me acompanha nas redes sociais fala que sabe que eu falo desse jogador há muito tempo. Ele passou pelo futebol gaúcho, ele é gaúcho, né? Teve no Cruzeiro de Porto Alegre, depois foi para Portugal, mas quando eu conheci o futebol do Pedro Raul, ele era do Atlético Goianiense. E bastava ver 2 jogos dele que a gente já percebia as qualidades que ele tem até hoje. E eu sempre citei que esse jogador seria um ótimo investimento naquele momento. Hoje não. Não é que ele não seria um bom investimento, mas hoje ele já foge um pouquinho de um patamar, de um padrão, e eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Primeira coisa que eu vou te dizer sobre o Pedro Raul é que a notícia que se tem sobre um possível interesse do Inter nele é assim: olha, o Inter observa o Pedro Raul. E eu quero te chamar a atenção exatamente para esse verbo, o verbo observar. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que não precisa de nenhum esforço para observar o Pedro Raul hoje. Era mais difícil ter observado ele antes, lá no Cruzeiro de Porto Alegre, lá no de Cachoeirinha, né? Mas enfim, o Cruzeirinho, lá em Portugal, no Atlético Goianiense já não era tão difícil, mas era um pouco mais difícil. Depois ele foi para o Botafogo, foi vendido para o futebol japonês. Hoje, que ele é um dos artilheiros do futebol brasileiro e está cotado para jogar na seleção brasileira, é barbado observar o Pedro Raul. Então, eu quero te deixar muito claro que o Inter observar o Pedro Raul não é novidade. O Inter já tentou contratar esse jogador quando ele estava no Botafogo e já estava valorizado. E mais do que isso, o Inter, como qualquer clube grande, como todo clube grande, observa todos os jogadores. Esses dias eu ouvi uma frase e ela sintetiza muito bem o que faz o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Eu ouvi: o Inter observa todo mundo, o bom e o ruim, até para não querer, até para não gostar, até para recusar. Então o Inter observa os jogadores de qualidade e sem qualidade, observa todos, como todo clube grande faz. Inter observa Pedro Raul não é nem novidade, nem tampouco notícia. A segunda coisa que eu quero te dizer sobre o Pedro Raul é que ele atingiu um status que o tira da linha de possibilidades do Inter. O Pedro Raul é um dos artilheiros do futebol brasileiro. Ele tem 20 e poucos anos. Ele é cotado para atuar na seleção brasileira e quem sabe pode até pescar uma vaga na Copa do Mundo. O Tite já falou sobre ele. Se antes era uma negociação que o Inter poderia fazer, mas teria dificuldades há alguns anos, hoje então, meu amigo, considerar que o Pedro Raul é um jogador na linha de possibilidades do Inter é tu colocar o Inter num padrão muito maior do que ele tem. A informação que se tem é que o Pedro Raul vai custar no mínimo 10 milhões de dólares para o interessado. É mais de 50 milhões de reais. O Inter não investe isso em ninguém recentemente. Ninguém mesmo. Não tem, até teria dinheiro, mas não vai investir. Não tem investido, não vai fazer um movimento desse tamanho pelo Pedro Raul. É a verdade. Eu prometi no começo do vídeo te entregar a verdade. E este é o segundo fator sobre o Pedro Raul. Não bastasse o Inter observar todo mundo e o Pedro Raul ser um jogador com outro patamar hoje,
um patamar de equipes com poder financeiro maior, como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, ou jogador para atuar fora do Brasil, que eu te disse no tópico anterior, eu te trago mais uma situação que alija o Inter dessa disputa pelo Pedro Raul. Vem cá, ele realmente iria querer jogar no Inter? Tudo bem, o Pedro Raul tem raízes coloradas, a família dele, o próprio jogador era torcedor do Internacional, mas percebam a fase da carreira em que ele se encontra. Ele pode atuar fora do país, ele pode atuar em um clube que esteja ali disputando em condições de vencer sempre, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético, um Corinthians. Por que ele viria jogar no Internacional? Pensando com a cabeça dele, não a nossa de torcedor do Inter, com a cabeça dele, do profissional Pedro Raul. Longe dos grandes centros, no país ainda podendo jogar de repente fora. Eu não acredito que não tenha nenhuma proposta de fora do Brasil por ele. Porque olha o que ele está fazendo. Ele é um jogador com pouca idade, sabe? Uma condição de receber muito dinheiro. A gente viu agora há pouco o que houve com o Yuri Alberto, que era um jogador ligado ao Inter e optou por jogar no Corinthians. E não era culpa do Yuri Alberto, essa coisa de ficar remoendo, ai, traidor. Não. Ele é um profissional, como o Pedro Raul também é. E este é o terceiro fator que impossibilita a chegada dele. E não bastasse tudo isso, tem mais uma coisa. O Internacional já tem 3 centroavantes em seu elenco. Tem o alemão, que é titular, tem o Brian Romero, que é o reserva, e o Mikael, que é o terceiro jogador dessa posição. Beleza, o Mikael é emprestado, fica até só o meio do ano que vem. Então, se não acontecer nenhuma venda, se o Inter não conseguir uma proposta milionária pelo alemão, que pode acontecer, e eu já falei sobre isso no canal, não saindo ninguém, colocar um quarto centroavante nessa disputa e um jogador com esse investimento, com esse preço, com esse custo, acabaria com qualquer recuperação financeira do Inter. O Inter é um clube que repete sempre que pode, que tem dificuldades, que busca o reforço com criatividade mais barato no mercado menor. Agora tu coloca 4 centroavantes, sendo que só joga um. E o último deles, com uma necessidade de investimento tão grande, acaba com qualquer discurso de recuperação financeira. E este é o quarto fator que tira o Inter da briga pelo Pedro Raul. E por fim, eu quero te dizer, não vamos viver de falsas esperanças. Eu já te dei 4 razões que dificultariam demais a vinda desse jogador. Mas beleza, vamos supor que o Inter consiga vencer todas elas. Teria uma negociação salarial, teria muita concorrência e teria muita dificuldade. O que eu quero te falar nesse último tópico é: não acredita nas coisas tão cedo. Não vive de falsas esperanças, porque depois, uma esperança criada sem a real participação do Inter no processo vai te fazer chegar à conclusão que o Inter te vendeu um sonho de Pedro Raul e daqui a pouco contrata um jogador sem o mesmo peso, sem a mesma capacidade, sem a mesma potência, sem o mesmo destaque. É aquela coisa de sonhei com um e acordei com outro muito pior, sabe? Isso é uma crítica sobre a qual o Inter muitas vezes, e nesse caso é isso, não tem participação. Porque quem está criando a expectativa não é o clube, é a torcida em razão do que ela vê na imprensa. Então, meu amigo, eu sei que é ruim tudo isso que eu estou te dizendo, eu sei. Mas não acredita em qualquer coisa, por favor. Segura a onda, pisa no freio, aproveita que o Inter está jogando bem e curte o time. Daí vamos supor que o Inter consiga vencer tudo, que bom! Nada do que eu disse aqui é definitivo. Eu só te elenquei fatores para não acreditar tanto nessa história. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui do canal. Tchau!